Olá, seja muito bem-vindo ao programa Estar Bem, um programa que tem foco em promoção e prevenção da saúde mental. Hoje nós vamos conversar sobre mais um tema essencial. Você dorme bem? Ou você tem dificuldade em dormir? Ou, no bom sentido, você é bom de cama? Ou seja, bate, apaga, bate e dorme? Então, o sono ele é essencial. Não é luxo, ele é uma necessidade biológica. Ou seja, é uma necessidade de todos nós, do nosso organismo. E hoje, novamente, nós vamos falar sobre isso. Vamos detalhar aspectos importantíssimos sobre o dormir. Talvez você pense que enquanto você está dormindo, nada está acontecendo no seu corpo, especificamente no seu cérebro. Mas enquanto nós dormimos, o cérebro está trabalhando. Ele está fazendo um monte de coisas. Por exemplo, ele está produzindo os neurotransmissores para no dia seguinte a gente poder trabalhar, estudar, passear, viver. E esses neurotransmissores implicam diretamente a gente ter calma, tranquilidade, serenidade. Se nós não dormimos, ou não dormimos a quantidade de horas adequada, nós vamos ter dificuldades relacionadas a isso. O sono também, ele implica diretamente em outros aspectos, além desses que eu citei. Por exemplo, enquanto nós dormimos, o cérebro transforma informação em memória. Se nós não dormimos a quantidade adequada, o cérebro não vai fazer bem essa tarefa. Então não adianta estudar, estudar, estudar e não dormir, ou estudar até altas horas, porque é essencial para o cérebro ele ter tempo para transformar tudo isso, tudo que nós vivemos no dia anterior, em memória e, se for o caso também, em aprendizado ou aprendizagem. Durante o sono, o cérebro também produz neurotransmissores que eu citei anteriormente, para nós termos uma espécie de regulação emocional, ou seja, um autocontrole ou autocontrolo aqui em Portugal. Então, nós precisamos dormir para que nós tenhamos esse autocontrole ou controlo. O sono ele está diretamente relacionado à falta dele ou à dificuldade dele com ansiedade, com depressão, com estresse. Infelizmente, essas condições, elas vão interferir negativamente no sono. Nós já tínhamos visto no vídeo sobre depressão que, na maioria das vezes, quando a gente está com depressão, a gente vai dormir menos, na maioria das vezes. Em alguns casos de exceção, a pessoa dorme mais. Ansiedade, mesma coisa. Se a pessoa estiver muito ansiosa, ela provavelmente vai dormir menos. Se ela estiver com estresse ou estressada, ela também vai dormir menos. Então, tudo isso forma muitas vezes um ciclo vicioso, prejudicando os diferentes aspectos da vida. Então, inicialmente, uma situação que estava complicada, em termos, por exemplo, de trabalho, já começa a interferir nos nossos relacionamentos, porque a gente está sem paciência, porque a gente está nervoso, a gente está tenso. Tudo falta de dormir, falta de ter uma noite de sono de qualidade. Há alguns sinais de alerta se não se dorme bem. Por exemplo, irritabilidade, que eu já até citei, sonolência durante o dia, impulsividade, a pessoa está com uma tolerância muito baixa, mau humor, todos são sinais da possibilidade de uma noite não dormida ou mal dormida, ou ainda de uma coisa cronificada relacionada à dificuldade de dormir. Então, esses são sinais de alerta. Existem algumas escalas que avaliam isso, que fazem um rastreio ou rastreamento dessa questão das dificuldades de dormir, por exemplo. Então, nós vamos vendo que no dia a dia, o corpo, de alguma forma, ele vai sinalizando esses aspectos, ou seja, que a pessoa não está dormindo bem. Existe um mito relacionado a dormir pouco e funcionar bem. Isso pode até funcionar para algumas pessoas, mas, novamente, isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que nós precisamos dormir. E dormir bem não é só a quantidade de horas, mas a qualidade também. Mas você pode estar se perguntando qual a quantidade de horas? Quantas horas a gente deve dormir? De acordo com os estudos, essa quantidade vai variar um pouquinho. Por exemplo, no caso dos adolescentes, o ideal é de 8 a 10 horas.
E hoje você talvez conheça algum adolescente que vira à noite na internet. Então isso tem um impacto muito ruim, muito, muito ruim. Então é essencial, claro, os adolescentes que também estão no processo de crescimento, eles dormirem e dormirem bem. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre os impactos das telas. Mas previamente isso, o maior desafio hoje dos adolescentes relacionados à questão do sono é eles dormirem, eles saírem da internet. E muitas vezes os pais vão precisar intervir nisso. Tem alguns casos até que o celular precisa ser retirado, ou desliga o Wi-Fi da casa, enfim, mas existem os dados móveis também, né? Então, alguma coisa às vezes os pais precisam fazer para ajudarem os filhos, adolescentes, a dormirem, porque, novamente, isso também é essencial. Em relação aos adultos, de 7 a 9 horas, algumas pessoas vão precisar de um pouco mais, essas pessoas fazem parte do grupo da exceção e outras menos, também do grupo da exceção. Mas de uma forma geral, de 7 a 9 horas. Só que infelizmente hoje, por conta da internet, das redes sociais, as pessoas estão dormindo menos. E isso, conforme a gente está vendo, tem um impacto muito ruim em todos os aspectos da vida. Existem uns ciclos do sono, de uma forma geral, o sono leve até o sono profundo, ele tem um ciclo de aproximadamente 1 hora e meia, ou seja, 90 minutos. Então, se apenas devido às diferentes circunstâncias, seja, por exemplo, de trabalho, a pessoa só pode dormir 6 horas, à medida do possível, ela deve programar para que ela venha acordar dentro ou no final desse ciclo de 1 hora e meia. Então, com 6 horas, seriam 4 ciclos de 1 hora e meia e assim sucessivamente. Então, muitas vezes avalia-se a hora que a pessoa precisa acordar e aí ela vem fazendo a contagem regressiva, no sentido de identificar quantos ciclos de 1 hora e meia ela poderia dormir. Porque acordar no meio desse ciclo, diríamos assim, a pessoa pode se sentir mais cansada, com sonolência, com a sensação de que não dormiu ou de que não descansou o suficiente. E na maioria das vezes, quando ela acorda ao final desse ciclo de 1 hora e meia ou de 90 minutos, ela vai ter uma sensação de mais descanso, ainda que ela não tenha dormido, no caso dos adultos, 7, 8 ou 9 horas por noite. Há uma diferença também muito grande de se dormir à noite e se dormir durante o dia. O sono do dia não é, claro, não tem a mesma qualidade do sono da noite. Então, é preciso dormir à medida do possível à noite, durante a noite. Tem algumas profissões, claro, e a pessoa muitas vezes não vai conseguir dormir de noite. Então, ela deve, sim, claro, descansar durante o dia, mas quando ela tiver a oportunidade, à medida do possível, dormir à noite. Porque há uma diferença na qualidade do sono. Aquele soninho que a gente muitas vezes recomenda se tirar depois do almoço, inclusive tem algumas empresas que têm a sala de descanso, onde a pessoa pode tirar uma pequena sesta, dormir um pouquinho, depois da noite faz muito bem, ganha-se uma energia extra no meio do dia e entende-se, de acordo com os estudos, que esse sono, esse pequeno sono, esse pequeno descanso, ele deve ser entre 20 e 30 minutos apenas. Então ganha-se uma força extra no meio do dia para vivenciar o restante do dia. As pessoas que têm dificuldade de dormir, elas não devem dormir durante o dia, porque isso pode ter um impacto em relação à questão da insônia, durante a noite. Então, não é só dormir a quantidade adequada. Sim, os idosos entre 7 e 8 horas, sendo que, infelizmente, o mais comum, à medida que a gente vai ganhando anos, ou se você preferir, envelhecendo, a gente vai dormindo menos de uma forma em geral. É mais comum isso. Mas de 7 a 8 horas também, os idosos, se eles dormirem, vai ter um impacto muito positivo. Sabe-se que, apenas um parênteses, nos casos de demência, acontecem os dois extremos. Ou a pessoa começa a dormir muito, no caso do idoso, ou ela começa a dormir pouco ou cada vez menos. Então isso precisa ser regulado, isso precisa ser acompanhado pelo médico, porque muitas vezes serão prescritas medicações no sentido de ajudar a dormir. Uma das coisas que ajuda muito a gente é nós criarmos uma rotina de sono. Você sabe, a gente não tem botão liga e desliga. Apertamos para desligar sono, apertamos para ligar, acordamos. Não existe isso.
Então, você precisa criar uma rotina saudável de sono para você ajudar o seu organismo a produzir sono. Então, se um dia você vai dormir às 10, outro dia 1 hora da manhã, outro dia meia-noite, outro dia às 2, outro dia às 11, como é que o organismo fica em termos de sono? Então, cria-se uma rotina, busque criar uma rotina de sono para que você ajude o seu corpo a produzir o sono naquela hora. Isso é importantíssimo. Hoje todos nós estamos inseridos em muitas telas. É o celular ou telemóvel aqui em Portugal, são os tablets, computadores, notebooks, as TVs também de LED, telas. E essas telas todas, elas emitem uma luz azul que nós não percebemos. E essa luz azul, ela atravessa a retina, entre aspas, chegando no cérebro dizendo: alô, acorda porque é dia. E na realidade não é, é noite. Então, precisa-se, principalmente em relação aos celulares ou telemóveis, instalar um aplicativo de filtro de luz azul. Ele vai deixar as cores mais envelhecidas, mais amarronzadas ou alaranjadas. O objetivo disso é fazer com que essa luz azul ela não atravesse a retina, ela não seja emitida ou seja filtrada, para que ela não interfira no sono. Então, o ideal mesmo é a gente se desligar mais ou menos uma meia hora, 45 minutos das telas antes de dormir. Mas eu sei que isso é muito difícil hoje, porque são muitas mensagens, são muitos contatos, são muitos vídeos, são muitas coisas. Então, mas lembre-se, à medida do possível, tente se desligar um pouco das telas antes de deitar, antes de dormir. Nós agora vamos falar sobre a questão da higiene do sono. No primeiro momento, essa expressão higiene do sono é meio esquisita. É como se fosse uma limpeza. Então, algumas dicas para ajudar a gente a dormir. Eu tinha dito para vocês sobre a questão da rotina. Veja a hora de dormir e respeite essa hora, se ajude para produzir sono. Segundo, como é que está a temperatura do quarto onde você vai dormir? Nem muito quente, nem muito frio. O ideal, óbvio, é uma temperatura agradável. Deve-se ter uma pequena luz de abajur, amarela, por exemplo, antes de dormir, e algumas pessoas podem fazer uso de uma leitura, não de texto digital, mas livro físico mesmo, em papel. Muitas vezes, a maioria das pessoas, o sono vai chegar através dessa leitura. Se você for do grupo da exceção que desperta em você a leitura, então não leia. Eu já tinha ensinado a questão de uma técnica para respirar em relação ao sono e vamos relembrar aqui. Está com dificuldade de dormir? Vai inspirar pelo nariz, de olhos fechados, e vai expirar de uma forma mais calma, mais tranquila. Sendo que é essencial você contar no pensamento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e expirar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Essa contagem mental vai ajudar você a não pensar, porque eu não fiz isso hoje, porque amanhã tem isso, não, porque tem essa conta para pagar, não, porque me falou isso, eu deveria ter dito aquilo. Ou seja, tentar desligar o cérebro daquela atividade mais intensa durante o dia, apesar de estar deitado, e começar a conectar-se com o sono. Então, vai contando, inspirando, focando na respiração e principalmente nessa tal contagem. Inspira e expira. É uma técnica parecida com a técnica que a gente já ensinou da respiração controlada nos casos de ansiedade. E ainda em relação à questão da higiene do sono, há vários médicos hoje defendendo que nós devemos ter a última refeição 3 horas antes de dormir, para quando a gente realmente for deitar ou for dormir, o cérebro, o corpo está completamente livre, disponível para fazer o trabalho que precisa fazer durante o sono. Então, esse aspecto. Evitar a cafeína ou qualquer bebida estimulante, refrigerante, essas coisas todas, principalmente no período da noite. Mas se você for daquelas pessoas que, mesmo durante o dia, principalmente se for à tarde ou final de tarde, tomar algum café, alguma bebida estimulante, isso vai interferir no seu sono, óbvio, você não deve fazer isso. Não faça. Tá? Vai se lendo, vai se vendo, buscando se entender. Havíamos citado anteriormente a questão do dormir durante o dia, para as pessoas que têm insônia, isso deve ser evitado. Ainda em relação à questão da insônia, acordou no meio da noite, faz essa técnica da respiração. Na maioria das vezes, até em 10 minutos você vai voltar a dormir. Então, inspira contando o pensamento, expira contando também, e vai fazendo assim até você
realmente dormir. Então, evitar bebidas estimulantes, principalmente à noite, e para que você venha a ajudar-se no sentido de ter um sono melhor. Uma outra condição também que prejudica a questão do sono é a apneia do sono. A apneia nada mais é do que microdespertares durante o sono e uma interrupção na capacidade de respirar ou não respirar. A pessoa para de respirar e às vezes ela fica alguns segundos ali sem respirar. Quando isso acontece, o cérebro ameaça acordar e de fato o cérebro acorda, mas a pessoa em si, como um todo, não, e ela em seguida volta a dormir e assim vai. Ao longo da noite, tendo ou podendo ter várias interrupções do sono. Essa condição é uma condição que precisa ser tratada. Muitas vezes vai ser preciso fazer algum exame, mas aí busca-se um otorrino para conversar com ele, ou seja, um médico, para explicar sobre isso. Quem tem apneia do sono não sabe que tem. Então, se dorme com alguém, a pessoa percebe que a outra parou de respirar. Então, muitas vezes, quem está dormindo se assusta com essa situação. Em seguida, o, a pessoa que está dormindo continua ou volta a respirar e assim vai. Então, novamente, isso precisa ser tratado, porque durante o dia ou antes disso, quando se acorda, tem aquela sensação de uma noite não dormida ou muito mal dormida, muito cansaço e dificuldades também relacionadas à questão que a gente viu, atenção, concentração, autocontrole ou autocontrolo. Então isso precisa ser tratado, mas precisa ir no médico para fazer esse acompanhamento, essa investigação, se realmente é o caso, ou às vezes, conforme o médico nos orienta, ou de cirurgia, ou de usar uma máquina chamada CPAP, que é uma máscara que é colocada e essa máscara vai produzindo, introduzindo oxigênio e a pessoa vai respirando ali a noite toda como tratamento para a apneia. Se isso não for tratado, médicos que orientam em relação a essa questão da apneia pode levar tanto a problemas cardíacos quanto a problemas relacionados à demência. Então, é uma condição silenciosa, porque, novamente, a própria pessoa que tem não sabe, mas precisa-se sim ser investigado, principalmente se se tem aquela sensação de cansaço contínuo. Então, isso pode ser devido à questão da apneia, mas para se ter um olhar preciso sobre isso, precisa se buscar o médico. O otorrino, ele vai passar alguns exames ou algumas orientações nesse sentido. Ainda sobre a higiene do sono, o ideal é dormir no mais absoluto escuro, onde você não enxergue literalmente um palmo à frente do seu nariz, para deixar o cérebro completamente livre para que ele faça o trabalho que ele deva fazer. Tem algumas pessoas que dormem com televisão ligada, então, eu acostumei assim, coloca um tempo para que a televisão desligue depois de um determinado tempo. Porque televisão ligada a noite toda, conforme eu já ouvi relatos de pessoas, tem estudos mostrando a contribuição no desenvolvimento, por exemplo, de depressão, quando as pessoas fazem isso. É óbvio que as pessoas não sabiam disso, né? As pessoas que dormiam com televisão ligada a noite toda, por exemplo. Então, mas por quê? Porque vai ter ali vários estímulos sonoros e também de luz para que o cérebro fique não completamente desligado desses tais estímulos externos para focar no trabalho que ele precisa fazer durante o sono. Há pessoas que ingerem álcool porque elas dizem que elas dormem mais rápido, mas os estudos mostram que o sono induzido pelo álcool, ele é um sono de qualidade ruim. Realmente a pessoa dorme mais rápido, mas a qualidade daquele sono não é boa. Então não se deve fazer isso. A atividade física, exercício físico vai ajudar, claro, em relação à regulação do sono, né? Isso também é uma situação, se você tem insônia, você deve testar e tentar também exercício físico durante o dia, para você se ajudar em relação a essa questão do dormir. Você também pode levar para a cama e deixar ao lado uma agenda, um caderno, um papel, caneta, para que se você se lembrar de alguma coisa, você anote. Ou seja, evita pegar o celular. Porque quando a gente pega o celular, você pegou, ou o telemóvel pegou para fazer uma anotação apenas, aí chegou uma notificação.
ou você viu uma mensagem de um amigo, de alguém. Ou seja, isso pode remeter você para o universo da internet e das redes sociais, dificultando depois você se desligar daquilo para voltar a dormir. Então leve um papel e anota. Anota, você está dizendo para você mesmo, pode dormir, para o seu cérebro, pode dormir porque eu não vou me esquecer. Existem algumas pessoas que fazem um balanço mental de como é que foi o dia delas. Essa prática ela não deve ser feita na hora que você se deitar. Porque se você teve um dia ruim, se você não teve um dia produtivo, se aconteceram coisas que você gostaria de ter resolvido e que dependiam exclusivamente de você, e isso não foi feito, é óbvio que você vai ficar chateado ou vai aumentar a chateação que você já teve durante o dia, e isso vai contribuir para que o sono demore mais para chegar. Há algumas pessoas, inclusive, que deixam de dormir ou ficam ali tão ansiosas, ou tão chateadas, ou tão estressadas, que elas não dormem, por incrível que pareça. Então, faça o balanço, se você tiver de fazer, da como é que foi o seu dia, conseguiu render, não conseguiu, conseguiu fazer, não conseguiu, antes de ir para a cama, antes de se deitar, para que na hora que você se deite, você realmente caia nos braços do sono, para que você durma tranquilamente. Infelizmente, muitas pessoas acham que dormir é uma perda de tempo. Nós estamos vendo aqui que, na realidade, não, muito pelo contrário. Dá um up para a vida. Então, nós podemos diretamente dizer com certeza, quanto menos se dorme, menos se produz. Menos criatividade, menos disposição, menos força, menos energia. Então, é essencial dormir. É essencial descansar. Todos nós precisamos. Então, lembre-se disso. Para ter um dia bom, nós precisamos ter uma noite boa de sono. Eu já tive paciente ou cliente que ele dizia para mim na segunda-feira, poxa, Marcos, eu virei a noite de sábado e passei o domingo todo dormindo por conta disso. E eu olhando. Aí teve um dia que eu fiz uma pontuação para ele e perguntei, mas você acha que compensa você, até certo ponto, eu sei que você descansou, mas perder um dia de domingo onde você poderia fazer diversas coisas em função da noite de sábado? Então, silêncio na sessão. Ele refletindo sobre isso. E numa sessão seguinte ele falou assim, não, realmente não, não compensa você perder todo um dia da parte clara, em função de uma noite que foi virada, digamos assim. Então, ele mudou. E isso é também para a gente. Será que compensa a gente ficar estudando até tarde ou trabalhando até tarde, quando a gente no dia seguinte não vai conseguir muitas vezes levantar cedo? E há várias pessoas, estudos, livros mostrando que a importância da manhã, a importância da manhã em termos da gente fazer as coisas, agitar as coisas e fazermos as pazes, digamos assim, com a parte escura, dormir, e na parte clara a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, quer seja trabalhar, quer seja estudar, ou o que a gente gostaria de passear, etc. Então, dormir é essencial. Talvez você esteja se perguntando quando você deve ou alguém deve buscar ajuda em relação a isso. Se você tem dificuldade de dormir, todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje, e você já fez e não funcionou, busque ajuda. Busque ajuda médica, para que realmente o médico avalie isso, um neurologista, e ele vai identificar se você precisa entrar de medicação ou não. Muitas vezes é preciso também buscar terapia, porque com a ajuda profissional, o profissional vai nos ajudar para que a gente identifique quais são as causas. Isso começou há 6 meses atrás, isso começou na nossa adolescência, a gente não dorme bem desde a infância, e quais foram os motivos. E com certeza o terapeuta vai nos ajudar, o psicólogo vai nos ajudar para que a gente trabalhe, identifique primeiro quais são as causas e o que nós vamos fazer com isso para que nós nos ajudemos. Então, novamente, durma bem. Desejo que você tenha ótimas noites de sono. E se você precisar de ajuda, não relute, busque, porque o problema do sono
cronificado, seja de insônia, seja de poucas horas, isso vai ter impacto em todos os aspectos da sua vida, não em termos apenas de cérebro, de comportamento, mas em termos físicos também. Então, cuide-se. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta e compartilhe. Sobre o comentar, você pode deixar nos comentários como é que está o seu sono, o que você entendeu daquilo que foi colocado aqui em termos de dormir e compartilhe com outras pessoas que você conhece, caso você saiba, tenha alguma dificuldade relacionada a isso. Olha, dormir não é perda de tempo, é investimento. Investimento em você, investimento em sua saúde física e mental e, por que não dizer, investimento na própria vida.